Gente, de forma muito resumida, vou falar um pouquinho para vocês do Solar da Beira, que é essa edificação que tem bem em frente aqui ao mercado de carne. Bom, lá no começo do roteiro eu falei para vocês que a partir de 1820 começou a rolar um aterramento dessa parte, né, dessa orla da cidade, ali onde fica o Ver-o-Peso. E aí, em 1884, começou a pensar num lugar onde seria uma casa de recebedoria de contas ou de rendas, que seria para fiscalizar as mercadorias que chegavam e que saíam, que estavam sendo comercializadas na Feira do Ver-o-Peso. E aí começou nesse ano a construção dessa edificação para esse determinado fim. Em 1886, essa edificação fica pronta e vai ser destinada à fiscalização das mercadorias que eram comercializadas no Ver-o-Peso. Com o tempo, isso vai essa casa de recebedoria de contas, ela acaba não conseguindo atender toda a demanda que chegava no Ver-o-Peso, e aí vai ser reestruturada e a edificação passa a ser utilizada de outras formas. Ela vai ter vários fins durante os anos, mas hoje ela depois das diversas reformas que ela passa, hoje o Solar da Beira é um centro cultural. Ela passou para a última reforma que começou no início de 2019, e no final de 2020 ela passa a ser um centro cultural onde a gente tem uma exposição permanente sobre o Ver-o-Peso, a gente tem exposições itinerantes, a gente tem expositores de artesanato também no Solar da Beira, inclusive está aberto, podem ir lá depois do roteiro. E essa reforma do Solar da Beira ela é interessante porque ela contou com o apoio de uma equipe para fazer o restauro do Solar da Beira. Esse restauro ele vai atender diversas frentes. Primeiro que vai ter uma equipe arqueológica pensando os artefatos que foram encontrados durante a reforma. Vai ter um tratamento nos tijolos, um tratamento anti-ferrugem nos objetos de metálicos, vai ter um tratamento antifúngico para os objetos de madeira. Então vai ser uma reforma pensada para atender o Solar da Beira, para que dure, né, para bastante tempo, e a gente possa contar com esse espaço cultural dentro do Ver-o-Peso. Isso aí, Magali. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Luan. Me formei recentemente em Geografia, então estou na luta aí, professor. E aí vou falar resumidamente também sobre o mercado de carne, tá? Porque eu tenho duas coisas para falar para vocês, sobre o mercado de carne e sobre o carimbó que rola aqui no Ver-o-Peso. Primeiramente, o mercado de carne, essa edificação, tanto essa edificação quanto o Solar da Beira e o mercado de ferro, vocês acabaram de entrar pelo mercado de ferro, que é muito conhecido. Você pesquisa no Google mercado do Ver-o-Peso, aquele mercado de ferro. Todas essas edificações remetem ao período da Belle Époque. Que período seria esse? O período áureo da economia amazônica, vinculado ao período da borracha. O final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, foi esse período áureo da economia da borracha. Vinculado a esse processo, nós também temos o período da Belle Époque. Então essas edificações remetem a esse período. Esse mercado ele vai ser edificado pelo Francisco Bolonha, que leva o nome do mercado de carne Francisco Bolonha. Ele é muito conhecido, ele teve formação no Rio de Janeiro, ele teve formação em Paris. Então ele teve toda uma formação de engenharia civil, de arquitetura, e ele trouxe para cá as influências europeias nesse mercado de carne. Vocês podem ver, olha em volta como é a arquitetura. Isso a gente vai chamar da arquitetura do Art Nouveau. Art Nouveau é uma arquitetura europeia que ela vai, resumidamente falando, ela é uma arquitetura que remete aos aspectos da fauna e da flora. Vocês veem nas colunas que remetem a aspectos da vegetação, e muitas edificações aqui na cidade remete ao Art Nouveau. E aqui não é diferente. Outra coisa, o ferro utilizado aqui no mercado de carne. Dá uma olhada bem aqui, ó. Vocês conseguem dar uma lida? O que é que está escrito aí embaixo?
Glasgow fica na Escócia. Ferro, né, vou dizer assim, é do Reino Unido, então ferro inglês, pessoal da Inglaterra, Escócia, aquele ferro daquela área da Europa era um ferro muito resistente, ferro fundido, que Belém importava muito de lá. Muitas edificações são ferros ingleses, ferro de Glasgow na Escócia. E outra coisa atual, gente, sobre o mercado de carne. Vocês já viram Cidade Invisível na Netflix? Convido vocês a assistirem a segunda temporada de Cidade Invisível. Não vou dar spoiler, tá? Eu odeio spoiler, mas aqui é uma das cenas em que acontece, né, a Cidade Invisível. Aqui, lá na região do Combu, na região do Ceasa, lá onde a gente passou na Pedra do Peixe. Foi um cenário para Cidade Invisível, a segunda temporada. Tá show de bola, gente. Convido vocês a assistirem. Deu para entender sobre o mercado de carne, galera? Vou falar outra coisa para vocês. O carimbó. O carimbó, ele é muito presente aqui no Ver-o-Peso, no Complexo do Ver-o-Peso. Tudo isso aqui é Complexo do Ver-o-Peso. Ele é muito presente. A gente chama do carimbó de cidade, carimbó de rua, em que a gente vai, toca o carimbó, passa o chapéu, passa a cuia, justamente para manter toda essa arte. A Beth Chorozinha falou que a arte de dominar as ervas, né, fazer os atrativos, a avó dela que passou para ela e ela passou para os filhos dela, né? O carimbó para mim é parecido também. O pai do meu avô passou para ele carimbó e meu avô me passou essa cultura do carimbó. Meu avô era mestre de carimbó, né, lá de Marapanim. Então, eu tô aí na luta também para salvaguardar o carimbó, que ele é registrado pelo IFAM. Lá em 2013, se eu não me engano, né, Gabriel? Lá em 2013, o carimbó foi registrado, 2014? 2014, o carimbó foi registrado como patrimônio cultural brasileiro. Mas só que ainda há desafios, muitos desafios de se tratar carimbó. O que é que vem ser a carimbó? O carimbó turistificado ou o carimbó que a gente realmente vive, tá no Ver-o-Peso tocando, que vocês veem passando, não sei quem é que se já viu alguém tocar carimbó. Eu acho que aqui no Ver-o-Peso, eu acho que o pessoal que faz e usa isso como cotidiano enfrenta grandes desafios, justamente por ser algo visto como marginalizado. Carimbó de rua, quando a gente fala uma palavrinha que a gente chama no carimbó, chamada mangueio. Mangueio é justamente isso que a gente quer, passar o chapéu, de tocar, e em troca de tocar a gente pede uma ajuda, uma contribuição, que é a cuia. A academia, a universidade, quando se fala essa palavra mangueio, vê como uma coisa muito negativa, mas tem como se fosse uma coisa muito marginalizada mesmo. Mas o mangueio, o carimbó não é isso. O mangueio é troca. Você usufruir da cultura, contribuir também para a manutenção da cultura. Então, cadê o carimbó? Gente, grupo de carimbó que eu falei, eu toco aqui no Ver-o-Peso também com os meninos, o Gabriel, que a gente chama de Gabiru Cigano. Olha a cuia que eu falei pra vocês. Essa aqui é a cuia, gente. Ei, não vai logo contribuindo aqui, não, brincadeira. Mas, gente, quem sentir a vontade de contribuir, tá aqui. É justamente tudo isso aqui a gente tá dando uma amostra, como a gente faz todo dia. Na frente do Solar da Beira, depois a gente vem pra cá. Às vezes a gente vai para restaurantes ali, vai passando. E outra, gente, como o roteiro geoturístico é da geografia, né, eu costumo dizer que o carimbó, ele é lugar. O carimbó é meu sentimento afetivo com o espaço. Porque nas letras de carimbó, você fala daquele seu cotidiano, do pescador, porque e no mar não tem jacaré, seu cotidiano. Meu avô tinha várias músicas, e aqui no carimbó de cidade, tem as letras remetendo à nossa vivência. Tem um mestre também de carimbó, só para finalizar a fala, um mestre de carimbó chamado Luiz Pontes, que ele conta a história do carimbó aqui em Belém. Aqui houve um tempo que o carimbó não podia tocar, até os mestres foram perseguidos em todo lugar. Do código de postura virou lei municipal, hoje o carimbó é patrimônio cultural. Olha essa história. Lembra que eu falei da Belle Époque? Tinha um código de postura que era proibido tocar carimbó, era proibido apanhar manga no chão.
era proibido fazer um monte de coisa. Esse era o código de postura. Porque o carimbó era conhecido como batuque, era balbúrdia. Né? Algo racista, elitista, que a Belle Époque trouxe, segregou o carimbó. E o carimbó também foi responsável pela formação espacial de vários bairros. O Marizal é um exemplo. O carimbó também contribuiu, que era um bairro negro, tinha as vivências dos batuques, antes de ser um bairro como a gente conhece, um bairro elitista. Então, gente, esse aqui é o Heron, nosso percussionista. Eu falei do Gabiru e o Zion. Quer falar alguma coisa só para montar o sax? Rapidinho, só. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Gabiru Cigano, nós somos o Carimbó Selvagem. Como o Luan falou, nós ocupamos os espaços públicos, as feiras, as praças e a própria rua, fazendo o que a gente chama de carimbó de rua. Na cidade a gente tem uma transformação na forma e no local onde a gente faz carimbó, porque diferente dos interiores, que a gente tem os barracões, a gente tem os terreiros, aonde acontece, aqui na rua a gente acaba indo aqui na cidade a gente acaba indo para a rua pela ausência desses espaços. Então, na verdade, a gente está falando sobre uma grande questão, que é a necessidade de divulgação da cultura popular paraense. Então, a rua acaba sendo o maior palco que a gente tem para poder fazer a divulgação do nosso trabalho. Daqui a gente leva mestres, mestras, leva novas canções, leva novos hinos, leva novos carimbós que acima de tudo, permeiam e asseguram a nossa cultura. Quando a gente resolve fazer carimbó na rua, a gente, acima de tudo, está levando a nossa identidade para o povo, fazendo uma reintegração do próprio povo, da própria população paraense com o carimbó, que é algo que acaba ficando afastado. Então, a gente vai fazer carimbó, que a gente veio fazer carimbó aqui. Quem puder, quem se sentir assim à vontade, pode contribuir na cuia. Também tem o QR Code aqui. Mas antes de fazer qualquer coisa, vamos dançar carimbó, vamos tocar carimbó. Depois vocês fazem. Passear.